Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Esse é um assunto muito relevante, muito importante. Contudo, é um dos assuntos que trazem a maior gama de heresias e de erros. Nós vamos tratar um pouquinho desse aspecto do erro e da heresia, e para isso a gente vai falar sobre cobertura espiritual, que é o básico das cartilhas aí das instituições religiosas, mas é uma falha, um erro muito grotesco. Nós vamos falar também sobre maldições, sobre a maldição hereditária, apesar do nosso grupo já estar consciente, vacinado desse assunto, nós vamos tratar dele. E eu vou começar trazendo um trecho de um pequeno filme para a gente fazer uma análise, e dentro dessa análise você que está me assistindo vai perceber o quanto você está familiarizado, acostumado e integrado a uma forma, a uma mentalidade, a uma maneira de pensar que não tem nada a ver com as Escrituras e que, na verdade, se encontra antagônica às Escrituras em muitos aspectos. Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Perfeito. Nós estamos vendo uma pessoa fazer uma oração para o diabo. Em toda narrativa bíblica, não existe nenhum Talmidim de Yeshua, não há nenhum profeta, não há ninguém que tenha feito tal coisa. E se você reparar, ela mais do que ora para o diabo, ela invoca o diabo. Diabo, eu não sei aonde você está, aonde você estiver, me ouça. Você nunca vai ver isso na narrativa bíblica. Ao contrário disso, você vai ver Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, quando ele está com o espinho na carne, quando ele está passando por um momento ruim, de aflição, e aquele espinho na carne que as pessoas falam que ninguém sabe o que é isso, nós sabemos. Na mesma narrativa fala que aquilo era um mensageiro de Satã que esbofeteava ele, e ele, em momento nenhum, levantou a voz e falou assim: olha aqui, diabo, me escute, né? Eu ordeno, eu exijo, e isso e aquilo com você. Não. O que Ravi Shaul faz? Ravi Shaul ora para o Eterno. Eterno, está acontecendo isso. Eterno, eu te peço que tire esse espinho da carne, da minha carne, né? E aí o Eterno responde para ele dizendo o seguinte: a minha graça te basta, né? A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Ravi Shaul compreende que ele estava passando por aquela aflição, por aquela investida contra ele, com a permissão do Eterno, lógico, para que ele não viesse pela excelência da revelação, para que ele não viesse se ensoberbecer, para que o coração dele não se enchesse de orgulho. Então aquilo era realmente um tratamento na vida dele. Mas você não vai ver nem nessa situação Ravi Shaul orar para o diabo. Então essa situação de orar para o diabo, ela é insustentável, tá? Ela é uma coisa simplesmente totalmente fora do esquadro daquilo que a gente conhece na palavra. Vamos continuar no vídeo. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor desta casa! E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus! Você não vai ter meu casamento! Não vai ter a minha filha!
E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. Meus irmãos, parece brincadeira, né? Mas as pessoas têm o péssimo hábito de colocar a culpa de todas as coisas no diabo. Dentro de uma família, se há mentira, a mentira é das pessoas, tá? Se há esquemas, se você está com um problema conjugal, se você, de repente, não está conseguindo respeitar o teu marido, é porque você não está conseguindo cumprir Torá. Se você, de repente, não está amando a tua esposa, como Yeshua, como Mashiach, ama a Kehilá, então você também não está conseguindo cumprir Torá. E não adianta você colocar a culpa no diabo. É claro que ele participa de tudo isso. Mas se você parar para pensar naquela conversa, quando ela fala que, diabo, nessa casa não tem mais lugar para você, porque agora quem vai habitar aqui é Jesus. Então, se você parar para pensar nisso, é exatamente isso. Não é culpa do diabo, é porque você está com falta do eterno. Você está com falta da Ruach HaKodesh. Porque se você é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, do Espírito de Elohim, então não tem lugar para Satã na tua casa. Se você é um homem e uma mulher que busca a presença do Eterno, logo na tua casa haverá luz. Se você anda conforme o caminho da Torá, você vê ela orando pela filha, porque estava perdendo a filha. Se você ensinar a Torá para o teu filho, conforme a prescrição da Torá, quando você se levantar, quando você se deitar, quando você estiver indo pelo caminho, quando você estiver sentado, ou seja, durante todo o dia, quando você estabelece Torá na tua casa, acabou, não tem espaço para outra coisa, tá? Então, quando a pessoa fala assim, era o diabo que estava colocando a discórdia entre mim e meu marido, não era o diabo, era a pessoa que não sabe viver na Shalom, tá? É o diabo que veio com a mentira. Não é o diabo que falou a mentira, você falou a mentira. Então você vai ter a consequência da mentira, é lógico. Tá? Então a primeira questão que a gente vai tratar aqui é entender, em primeiro lugar, que as mazelas do homem, é lógico, Hassatã participa de tudo isso, com certeza. Tá? Ninguém está falando que não. Também não estou falando que não existe a influência demoníaca. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que se tem influência demoníaca, a culpa não é do demônio, a culpa é sua. Porque se tem demônios aí com você, então cadê o eterno na sua vida? Se você está passando por uma situação em que você está na unha de Satã, então cadê o eterno? Cadê o Espírito Santo? Tá? E aí é onde a gente vai ver, né, que há um caso muito clássico, bíblico, que é o caso de Jó. Quando Satã toca na vida de Jó, por quê? Porque o Eterno permitiu que tocasse na vida de Jó. Tá? Então, você tem que entender, né, que existem práticas que vão te colocar apto para receber a bênção do Eterno e que é muito simples afastar tudo isso. O que a palavra fala que você tem que fazer para que Hassatã fuja de você? É simples demais. Você não tem que besuntar a janela e as portas da sua casa com óleo, tá? Porque se Satã é um espírito, ele entra pelo telhado, ele entra pelo chão, tá bom? Então vamos ser inteligentes, tá? Não é você passar óleo nas portas e janelas, não é isso, tá? Você tem que resistir ao maligno. E aí ele vai fugir de você. Então agora a gente vai entender que o campo espiritual é um outro campo. Não é esse campo onde você tampa a janela da casa. Não vai pôr sal grosso na beirada da porta que não vai resolver. Então o que acontece? O maligno ele vem agir aqui, ó. Ele vem agir aqui e agir aqui. Esse é o campo que ele quer trabalhar, que ele quer semear. Quando ele vai agir aqui, e você deixa,
Aí é onde você dá vazão ao pecado, porque você vai ser sugestionado, que é aquilo que a gente conhece como dardos inflamados. Aí os seus pensamentos vão se inclinar para aquilo que é ruim, você vai olhar pornografia, você vai olhar o traseiro da vizinha, você vai cobiçar aquilo que não é para ser cobiçado, você vai sentir sentimentos que não eram para existir dentro de você, né? Porque está trabalhando aqui, está trabalhando aqui. Não é a tua porta, a tua janela que abençoa a vida do teu lar, não. Então você vai ter uma batalha primeiro aqui dentro de você. E se você resistir ao maligno, ele vai fugir de você. Ele não tem outra alternativa senão fugir de você. Agora, de forma inteligente, você já parou para pensar por que é que o maligno vai fugir de você? É muito simples, porque você não é um Superman. Você está se santificando para o eterno. E a partir do momento que você está se santificando para o eterno, o Espírito do Eterno vai habitar dentro de você. E aí, o que sobra para Satã? A não ser fugir de você, a não ser passar longe de você. É isso que sobra para ele. Então essa história, né? Como eu já ouvi falar aí que tem uma certa pastora que escreve vários livros, que ela disse que ia subir, ou não sei se subiu no avião e derramou óleo, porque derramar óleo no Brasil, que é isso? Que é isso? Né? O problema não está no diabo, o problema está nas pessoas, tá? Ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer muito bem o papel dele. Agora, a questão é que ele só vai fazer com você aquilo que ele puder fazer com você e aquilo que o Eterno permitir que ele faça com você, tá? E isso se você for um servo do Eterno, tá bom? Agora, se você não está no Eterno, então o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Então, se você está morto espiritualmente, aí é uma outra história. Aí você vai ser um sepulcro caiado, vestido da religião, tá? Mas uma habitação de coisas impuras e imundas, tá? Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, é isso, os conceitos básicos. Por que é que o diabo te ataca e como que ele te ataca? Então, se ele não pode te atacar aqui, não pode atacar aqui, aí nós vamos ter um outro tipo de batalha espiritual, que isso também é muito bíblico, né? Quando você ler na palavra sobre Amaleque, você tem que entender que há o espírito de Amaleque, tá? E isso é um entendimento rabínico, inclusive. E quando há o espírito de Amaleque, é sempre aquele espírito contrário, perverso, que luta contra Israel, que luta contra a Torá, que luta contra os santos do Eterno. Então, há também uma outra forma de batalha espiritual, que é a forma que envolve as pessoas ao teu redor, em que você está blindado, você não vai ser acometido por dardos inflamados, você não vai ser acometido pelo sugestionamento do mal, você não vai ser acometido pela influência de espíritos ruins, você não vai ter os teus sentimentos subvertidos por isso, mas você vai ter pessoas perto de você que são instrumentos de Satã e que serão usadas para lutar contra você, para fazer oposição contra você, que vão ser dominadas por um sentimento de ódio contra a sua vida, vão ser dominadas por sentimentos de inveja, de injustiça, de todo tipo de malignidade por tua causa, porque são pessoas que estão na morte e você está na vida. Então, entendendo isso, agora a gente precisa entender que as pessoas são aquelas que decidem adotar a prática do pecado, tá? Eu vejo muita gente orando, né? E eu oro com muitas pessoas, e as pessoas me ligam às vezes e falam assim: ah, irmão, me ajuda a orar pelo meu filho. Por quê? Ah, porque o diabo colocou meu filho nas drogas. Não, não foi o diabo que colocou. Ah, minha filha está indo para uma... Não foi o diabo que colocou. O diabo fez a minha filha adulterar. O diabo fez o meu filho roubar, matar. O diabo fez a minha filha se prostituir. Não foi o diabo, tá? Foi uma escolha, uma decisão adotada
pela pessoa. Então, se não fosse assim, por que o Eterno irá punir essas pessoas? Então a gente tem que compreender, né, que a gente não pode separar o pecado do pecador. A gente não pode separar isso. É muito comum e se fala muito por aí, até usando aquela frase, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tá? O homem ele só se torna pecador porque ele decidiu cometer aquilo que o Eterno determinou nos seus mandamentos, que é pecado. Então, quando você quer separar, né, o pecador e o pecado, você vai colocar o Eterno como um injusto, porque é como se o pecador não tivesse culpa de nada. Toda a culpa é do pecado. Então, o pecador não tem culpa. Então, por que o Eterno vai condenar o pecador no Hades, no tormento eterno? Por quê? Porque não é assim. Esse pensamento é um pensamento errado. A pessoa usa drogas porque ela quis usar drogas. Se você falar, Renato, tem a influência, eu concordo, tem a influência. Mas a influência é uma parte dessa relação. A escolha é a tua parte. Ah, o diabo me fez adulterar com a vizinha. Não foi o diabo, querido, foi você. Foi você que adulterou. E é por isso que você vai ser punido, é por isso que você vai pagar pelo seu delito. E que nesse caso, adultério, é um pecado para a morte. Aí, Rabi Yohanan, né, o apóstolo João, fala que neste caso não é nem para orar por você, tá? Porque você está cometendo um pecado para a morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, meus irmãos, é desmembrar essa ideia, tá? De que tudo bem, o pecado é uma coisa e eu sou o coitadinho. Não. Pecado só existe porque alguém pratica o mal. Então, pecado e pecador é junto, tá? Não tem como você desmembrar. É claro que o Eterno ama o pecador, tá? Ele ama o pecador, ama, tá bom? Agora, você não pode desmembrar uma coisa da outra. O pecado ele existe porque tem alguém praticando, tá? Logo, então, o Eterno ele odeia tanto o pecado como também odeia quem peca, tá? Ah, mas ele não ama? Sim, o amor do Eterno ele excede as coisas, mas ele também aborrece, né? O Eterno não está olhando para o pecador e falando assim, ah, coitado, olha, ele é vítima do pecado. Não, muito pelo contrário. Ele vira o rosto dele, porque ele não suporta olhar para uma pessoa que vive no pecado, tá? Então, a gente tem que entender, né, que se não fosse assim, o Eterno não condenaria o ímpio, tá? Porque uma punição eterna no lago de fogo é muita coisa para você fazer com um inocente. Então, a gente não está falando de inocentes. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que compreender. Você tem o resultado, tá, daquilo que o homem escolhe, e da mesma forma, né, você não vai poder separar as heresias do herege. Você tem uma gama de pessoas ensinando coisas erradas para você, e essas coisas acontecem por certa questão de interpretação, por um equívoco das escrituras, né? Mas quando uma pessoa começa a propagar um ensinamento, ela tem que ter o compromisso com o Eterno, de conhecer aquela estrutura, de estudar as escrituras, para que ele também possa fazer você abraçar as escrituras, não uma estrutura falsa. A gente vai entrar num campo daquilo que Rav Shaul fala, né? Porque Rav Shaul fala o seguinte: a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra Satã e os demônios. O que vem a ser essa luta, né? Porque de tudo que eu estou falando aqui, você pode ter a impressão de que batalha espiritual não existe. Ela existe sim, tá? Agora, o que ele está acentuando nessa palavra é que você está travando uma guerra. Essa guerra é física, ele fala, não é contra a carne nem contra o sangue, é para você bater em alguém, brigar com alguém. Não, ela é uma batalha intelectual, tá? Quando a batalha é espiritual, ela também é intelectual.
Então você vai ter que tomar armas intelectuais, tá? Espirituais, para que você tenha uma estratégia divina sobre isso. E aí o que você vai ter nisso? Intelectualmente falando, conduta, tá? Moralidade, para que você esteja apto. E aí quando o Ravi Shaul, ele deixa claro, né? A tua luta não é contra a carne e contra o sangue, ao mesmo tempo ele faz uma alegoria de armas, falando da armadura da fé, da espada, do espírito, né? E tudo mais. Então ele faz uma alegoria, mas para que você não entenda que é físico, que você vai ter que pegar revólver, pistola, escopeta, bomba, né? E tampouco você vai infligir dano às pessoas. É lógico que não. Mas que você tem que empregar tudo isso como se fosse armas, né? Então você primeiro tem que ter uma conduta de acordo com a Torá. Você tem que viver a Torá, porque senão você é transgressor da Torá e logo você é pecador e logo você não tem autoridade nenhuma para nada, a não ser para se enganar, para chegar no final da história e ouvir Yeshua falar, não te conheço. Ah, Senhor, mas eu expulsava demônios no teu nome. Não te conheço. Você é maldito. Apartai-vos de mim. Então, você vai ter que empregar as suas armas, que é fazer o quê? Que é oração. Pura e simplesmente orar. Tá? Quando a coisa está mais pesada, jejue também. O jejum é muito importante, né? O jejum faz parte da vida de quem se consagra. Então, jejue. E você vai também tomar a consciência de que um ramo que não dá frutos, ele é cortado e lançado fora, mas aquele que frutifica, ele é limpado, né, pelo dono da vinha. E aí ele vai dar mais frutos ainda. Então o que isso significa? Que você tem que ter o compromisso de pregar para as pessoas a salvação de Yeshua, né? Então é teu compromisso falar do evangelho para as pessoas. Diferente disso, meus irmãos, o que você vai encontrar? Você vai ter uma pessoa vestida com uma capa de religiosidade. E dentro dessa capa de religiosidade, você vai ter também os gurus e os místicos, né, que vão inventar mil coisas. Passa óleo aqui, unge isso e aquilo. Para começar, judeu não faz isso, tá? Essa história de ficar ungindo o carro, orar nos 4 pneus do carro, Senhor, põe um anjo em cada pneu, e isso não existe, tá bom? Nós entendemos que se você tem a bênção do Eterno, a bênção está sobre você, sobre a sua vida. E porque a bênção está sobre a sua vida, a sua casa é abençoada, os seus filhos são abençoados, os teus bens são abençoados, os teus negócios são abençoados, e não é porque você vai ficar orando para o diabo tirar a mão dos teus negócios, ou para o diabo tirar, não relar nisso e naquilo, tá? Não é nada disso. Então, se você é portador da bênção, quando você entrar, você é bendito, quando você sair, você é bendito, e em tudo que você colocar a sua mão, também será abençoado. Então, a bênção está sobre você. Tá? Agora, a gente está vendo todo um contexto místico, né? Onde é o contrário. Você peca, você é pecador e fala assim, mas Deus ama o pecador. Tudo bem. Ele odeia o pecado. A mim, eu sou pecador, mas ele me ama. Já entra uma ideia totalmente errada. Aí o diabo mora em você, né? Aí você não sabe porque está endemoniado. Tá? É por isso. Porque você acha que é assim. E não. O Eterno, ele abomina, tá? Ele olha para as pessoas e fala, isto é abominável, porque te tornarás uma abominação. Então o Eterno, quando ele olha, você, por exemplo, comeu que não é comida, ele fala isso, porque te tornarás uma abominação. Se você quer ser uma abominação, paciência. Mas então a gente tem que ter a consciência de que o pecado e você é uma coisa junta. Não tem pecado sem a pessoa. Tá? Eu não vi ninguém, o pecado surgir sozinho, sem pessoas. Né? Não existe isso. E também é uma ligação completamente humana. Tá? Se você tem pecado, você tem alguém por trás disso.
2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas no eterno para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento do eterno. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente ao Mashiach. É isso que Rav Shaul está ensinando. Então, como eu estava falando lá atrás, nós estamos falando de uma luta intelectual, sim, intelectual, de pensamentos, do que é que você pensa, do que é que você acha, daquilo que você acredita. Quando você acredita que tem que cumprir Torá, quando você acredita que Torá não precisa ser cumprida, quando você acredita que tudo bem ser pecador, quando você acredita que não é possível ser pecador e ter o Espírito do Eterno habitando em você. Então é nisso que consiste essa luta. Não é uma luta de padrões humanos, mas ela está intrínseca ao seu intelecto e ela é espiritual. Então, o que são essas fortalezas que Rav Shaul está falando aqui, que são poderosas no Eterno para destruir fortalezas? Conforme entende-se aí os adeptos do movimento de batalha espiritual mística, né, e herético, que tem os seus pais, tem os seus criadores. Eu não vou citar aqui para vocês não ir procurar essas pessoas, mas isso é uma doutrina que alguém intelectualmente inventou, tá? E aí está todo mundo acreditando nessas besteiras. Tá? Então, fortalezas não são essas fortalezas que as pessoas estão ensinando para as outras pessoas, né? De que você tem que se concentrar muito e orar e se transcender nas regiões celestiais, porque, enfim, e travar batalhas. Não, a batalha está aqui, ó. A batalha está aqui. Esse é o primeiro campo de batalha seu. Se você vencer aqui, acabou a batalha. Se você vencer aqui, acabou. E Satã não vai nem querer chegar perto de você, né? Você resistiu a ele, acabou. Ele não vai ele vai fugir de você. Resistiu o maligno e ele fugirá de vós. Acabou, né? Então, quando o Rav Shaul está falando, ele está falando, então, se referindo a uma resistência, né? Essas fortalezas, uma resistência das pessoas. Elas resistem, elas são incrédulas quando são confrontadas com a verdade do Evangelho. Quando o Evangelho fala, guarde até o menor dos mandamentos, as pessoas são resistentes. Elas falam, não, isso não. São essas fortalezas, e essas fortalezas são demoníacas. Elas são intelectuais, mas elas também são demoníacas, né? E aí é onde você vai ver que vai surgir aí todo tipo de sofisma, tá? De raciocínio falacioso. E se você buscar a raiz de tudo isso é soberba, tá? Vem da soberba e da incredulidade do coração. Então, a gente tem que entender que são estruturas com argumentos falaciosos, incrédulos, tá? Que fogem da pregação verdadeira do Evangelho. Agora, o que a gente tem que fazer, né, em relação a tudo isso? Aí você vai ver que Yeshua vai falar lá em João, capítulo 8, verso 22, o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta? A verdade. A verdade te liberta. Mas eu vou fazer uma campanha de 7 dias, vou dar 7 voltas, vou cantar 7 corinhos de sangue, eu vou fazer 7, não sei o que lá. Não é isso que te liberta, tá? Yeshua ensina, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que vai te libertar é a verdade, tá? Libertação vem daí. Agora, que a gente já formou aqui uma pequena base do que é para pensar e do que é para entender, nós vamos falar sobre a cobertura espiritual. Pronto. Cobertura espiritual. O que é isso aí? Você vai lá para determinada instituição religiosa e lá você aprende o seguinte. Você aprende que há uma hierarquia humana poderosa
muito poderosa. Há 20 anos atrás, ninguém era apóstolo aqui no Brasil, tá? Não existia isso aqui no Brasil. E vocês que são do Grupo Baruch sabem que apóstolo não é nada, apóstolo é enviado. Motoboy é apóstolo, qualquer pessoa, entregador de pizza é um apóstolo, tá? O que seria o apóstolo, o enviado? Aquilo que você conhece como missionário, né? Então, aqueles que são comissionados a falar o evangelho para as nações e são enviados para fazer isso, para cumprir esse propósito, são apóstolos, que não é nada, é só um enviado, é um missionário, tá bom? Claro, melhor se tiver a comissão do Espírito, né? Se for enviado no poder do Espírito. Mas diferente dessa estrutura, né, de hierarquias, onde você tem um homem que é o mais poderoso de todos, ele é o apóstolo. Você tem que estar debaixo da unção do apóstolo. Então, isso, primeiro, que não existe. Por quê? Aí você vai tendo os líderes menores, né? E aí cria-se aquela hierarquia. E aí ensina o seguinte, que se você pecar, para o diabo tocar em você, olha a importância da cobertura espiritual, hein? Aí fica todo mundo com medo. Porque para o diabo tocar em você, primeiro ele tem que passar pela tua cobertura espiritual. É como se tivesse alguém que fosse uma redoma, sabe? Aí ele não consegue tocar. Primeiro tem que passar pela tal da redoma. E isso não existe, tá? Primeiro que isso não existe, por quê? Porque a tua relação com o Eterno, ela é individual. A palavra fala que a salvação é individual. Cada um vai cuidar da sua, tá bom? Se você não está apto para ser salvo, acabou. Não é porque você tem o líder da tua célula, o pastor regional, o bispo e o apóstolo, um monte de cobertura espiritual em cima de você, que não existe, tá? Que nada vai acontecer com você, isso é mentira. Isso é uma forma de poder, meus irmãos. Isso é uma forma de se apoderar das pessoas e das pessoas ficarem com medo de sair da igreja. A pessoa vê o erro na igreja, vê o problema e fala assim, não posso tocar na unção do ungido, do apóstolo. Se eu sair, eu vou estar sem cobertura espiritual. Aí a pessoa com medo, porque aprendeu tudo errado, não aprendeu que basta resistir o maligno que ele vai fugir de você, não aprendeu o básico, que a pessoa se torna uma vítima, se torna uma presa nas garras desses homens que querem o seu dinheiro, essa que é a verdade. Então o que acontece? Cobertura espiritual. Para começar, você é o templo do Espírito Santo. A Ruach HaKodesh tem que habitar dentro de você. Ela tem que viver na sua vida, tá? Se é assim, então você tem o Espírito do Eterno habitando dentro de você. Se eu tenho o Espírito do Eterno habitando em mim, o que o diabo pode fazer contra mim? O que o demônio pode fazer contra mim? Se o Eterno mora em mim, tá? O que pode acontecer comigo que o Eterno não pode me proteger? Então, não tem lógica nenhuma. Então, essas pessoas estão querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Elas querem ser o Espírito Santo, né? E você é dependente delas, não dependente do Eterno. Então, a primeira falácia é essa, né? Cobertura espiritual não existe. O que existe é a intercessão. E aí a palavra vai falar que a oração de um justo tem muito poder. Ela pode muito em seus efeitos. Agora a gente vai para um exemplo, então, do que é isso. De repente, uma pessoa está doente, tá? E eu sou um justo, e eu vou lá bater nos portões celestiais e pedir para o Eterno abençoar a vida daquela pessoa, curar aquela pessoa. O que vai acontecer? O Eterno pode me ouvir. Talvez o Eterno goste de mim, talvez eu seja injusto, talvez o Eterno me ouça. E me ouvindo, o Eterno, ele te abençoe por minha causa, pela minha intercessão. Não era por você, mas é porque eu entrei na tua brecha. Você estava ali, quebrado, tinha a brecha aberta. Eu entrei na tua brecha, eu fechei a tua brecha. Eu fui lá interceder diante do Eterno. Como também fez Yeshua para Kefa, né? Pedro. Quando Hassatã queria peneirar Pedro, aí Yeshua intercedeu por ele. Falou, não, você não vai. Não vou deixar. Então, você, nesse sentido, né? Você pode interceder por alguém. Tá? Então, sim,
Se você está em pecado, se você tem que se consertar, tá bom? Mas, talvez, um justo orando por você, isso vai ter um efeito tão grande, isso vai te poupar de tanta coisa, né? Você está debaixo de um ataque violento de alguma coisa, um justo ora por você e a bênção do Eterno, a misericórdia do Eterno, ela vai e abunda na sua vida, né? Por quê? Porque a oração de um justo tem muito poder, a oração de um justo tem muito efeito, pode fazer muita coisa, pode mudar muita coisa. Agora, se você está em pecado aí, né, e você acha que você está em pecado, tudo bem, não tem problema, porque o diabo não vai me pegar não, a Satã não vai tocar em mim. Ele vai lá em Brasília, lá no Renato, aí ele tem que primeiro passar pelo Renato para ver se pode passar ou não pode para depois me pegar. Não se iluda com isso, porque isso não existe, tá? Se você está em pecado, o Eterno vai virar o rosto, você estará separado do Eterno, é como você romper um casamento, tá? Porque você tem um compromisso com o Eterno, e o seu compromisso de não viver no pecado. E aí você está rompendo a tua parte do casamento e você está ficando sozinho. Ah, mas tem a minha cobertura espiritual. Não tem, não existe. Você foi feito para ser um templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está habitando em você, que pena, né? Aguenta. Então é a tua escolha, porque também é uma escolha de todo homem e toda mulher buscar a presença do Eterno. Também é uma escolha de cada um de nós parar de ver novela, de acompanhar o Brasileirão e orar e se revestir do poder do Eterno, da presença do Eterno e se santificar, sacrificar a tua feijoada, né, para comer aquilo que o Eterno fala. Olha, isso você tem que comer, e deixar de comer aquilo que o Eterno fala. Não faça sua alma abominável. Então é uma escolha, tá bom? Esse é um dos pontos, meus irmãos. Não existe a cobertura espiritual como as pessoas ensinam por aí. Ah, sim, a intercessão, ela tem muito poder, ela tem muito efeito, desde que ela seja feita por alguém que seja considerado justo pelo Eterno. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil mesmo. Sabe aquelas pessoas, né, vestidas de piedade, e aí quando olha para um pobre, fala assim, ah, ele não merece. Ah, essa gente pode ser criado na instituição religiosa, pode viver orando a vida toda. A oração dessa pessoa nem sempre é a oração de um justo. Então, há também o que entender sobre isso, tá? Outra coisa, então, que a gente tem que entender é a questão de maldições. A maldição é a coisa mais simples que existe. É a coisa mais simples de entender e simples de explicar. Quando você tem o Eterno, você tem a bendição. Você tem a bênção. Quando você não tem o Eterno, você está debaixo da maldição, a falta da bênção. Você não tem a bênção e a maldição vivendo juntas. Não existe. Tá? Então, quando a pessoa que aceitou Yeshua, né, que reconheceu Yeshua como Mashiach, quando a pessoa que fez a Brit Milá, porque está abraçando a aliança do Eterno e está vivendo Torá, quando a pessoa fez a Tevilá, se batizou, né, porque está declarando que crê na salvação de Yeshua, está reconhecendo a salvação, e essa pessoa acha que então por isso repousam bênçãos sobre ela, mas que ao mesmo tempo tem maldições, não, isso não existe, não tem. Né? Ou você está abençoado ou você está amaldiçoado. Então a maldição ela é uma coisa que ela simplesmente se deteriora, se dilui e acaba a partir do momento que você tem a bênção do Eterno. E você não tem que fazer nenhum rito para isso, né? Não tem que chacoalhar nada e nem fazer nenhum tchá-tchá-tchá, tá? Nenhuma mandinga para se livrar de maldições. Então, se você tem a bênção do Eterno, a palavra vai falar que aquele que está no Mashiach não tem maldições. Então, não há condenação para quem está no Mashiach.
Você está no Mashiach? Acabou, não tem condenação, não tem maldição. E aí vem aquela doutrina da maldição hereditária, falar o seguinte, que de repente, por acaso, teu tataravô pisou num prato de macumba e comeu o frango da macumba. Ou então, pior, ele entregou a alma dele para Satã, e que agora Satã vai cobrar de você. E aí as instituições religiosas fazem um terrorismo em cima de você. Elas fazem você acreditar nisso. Só que é uma grandíssima mentira, porque a palavra fala que se você foi livre por Yeshua, você é verdadeiramente livre. Você não está mais preso a nada. Então imagine você que reconheceu Yeshua e que agora fez a Tevilá, se batizou no nome de Yeshua, tá? Porque não tem outro batismo que não seja no nome de Yeshua, porque essa é uma ordem do Messias, tá? Qualquer coisa diferente disso é uma aberta transgressão à ordem dele. Imagine que você que agora crê nele e está debaixo da bênção dele, você que nasceu de novo, que é uma nova criatura, depois de tudo isso, depois de você ser salvo pelo sacrifício do sangue de Yeshua, depois de tudo isso você falar que você está amaldiçoado, porque teu avô, teu bisavô estava devendo alguma coisa? Não tem sentido nenhum. Então entra aí dentro desse contexto de batalha espiritual, essa questão da quebra de maldição hereditária. Não existe. E se você fizer, você está negando Yeshua. Sem perceber, você está dizendo que Yeshua não foi suficiente para quebrar as maldições. Então, por isso, você tem que, eu rejeito, eu anulo, eu cancelo, porque Yeshua não foi capaz. Então, eu tenho que rejeitar, anular e cancelar. Isso é uma tremenda heresia, e para isso nós temos que ter conhecimento. Segundo Pedro 2 diz que surgirão falsos profetas, falsos mestres, que introduzirão heresias encobertamente, sem você perceber. Heresia que você vai achar, nossa, que legal, estou negando lá o diabo, o Satã. Olha que máximo, mas não é nada disso. Pois é, então é isso. Você é salvo por Yeshua, você nasceu de novo, é uma nova criatura, e você não está devendo nada para ninguém, a não ser para o eterno. Então, a consciência que nós precisamos ter, meus irmãos, é muito simples, que você não tem que orar para o diabo, que você não precisa de cobertura espiritual de ninguém, tá? E que você não está debaixo de nenhuma maldição. Sabe essas pessoas aí que passam pela mãe de santo lá na Bahia vendendo acarajé, e a mãe de santo olha feia, a pessoa, ai meu Deus, e agora? Fica toda desesperada. Gente, você não tem noção. É só você ser templo do Espírito Santo. Acabou. E aí é o contrário. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai passar pelos lugares, os endemoniados não vão aguentar você. Tá? Eu me lembro, eu tinha, acho que 18 ou 19 anos, eu estava andando pelas ruas do Brás, em São Paulo, estava andando pelo Brás, normal, camisetinha, calça jeans, camiseta, um tênis, nada que me diferenciasse de ninguém, tá? E eu estava andando, olhando para baixo, olhando para o chão, e quando eu passei por um homem, o homem grunhiu e falou assim, eu te odeio tanto, eu te odeio demais. E aí eu olhei para ele e ri, porque eu sabia que não era, no caso, uma coisa normal aquilo, tá? E é isso. Você é que incomoda. Você não é incomodado, não. Agora, quando você é incomodado é porque você é vítima. E quando você é vítima é porque você está no lugar errado. E aí a gente pode até fazer uma alegoria, né? Porque Mashiach, ele fala que diante da sua Kehilá, tá? As portas do inferno não subsistirão. Aí a gente tem que fazer essa alegoria. Por quê? Porque porta não é uma arma de atacar ninguém. Porta é uma coisa para a pessoa se defender, se proteger.
Então, nessa alegoria é o seguinte: nós temos que atacar as portas do inferno. Nós atacamos, nós não somos atacados. Nós somos atacantes. Está entendendo a alegoria? Porta não é arma de te atacar, porta é para o inferno se defender. Porque quem ataca é você. Tá? Então é mais ou menos por aí. É essa a nossa posição. Nós vamos saquear, nós vamos mudar a vida das pessoas, nós iremos proclamar a salvação de Yeshua e estabelecer a Torá pelo mundo. Nós temos o poder, né? Nós temos então que destruir as fortalezas. Por quê? Porque nós temos que ser como Davi, né? Que vai para a guerra. Para que então o Rav Shaul estava falando, se vista com a armadura, empunha a espada? Por que essa alegoria? Porque você é guerreiro, você tem que lutar. E aí é lógico que aí entrando no outro aspecto da batalha espiritual, sim, você vai ter aqueles momentos que você vai encontrar com quem? Com os endemoniados, né? E você vai orar por eles. E aí você vai ter a autoridade de expelir aquilo, assim como você vai ter a autoridade sobre a morte, né? Você vai ter a autoridade de orar por um enfermo e de ver o Eterno operar uma cura, um milagre pelas tuas mãos e maravilhas. E mais ainda, né? Mais ainda, os sinais te seguirão, né? Você está andando olhando para baixo, você não está nem procurando problema para tua cabeça, mas os sinais vão te seguir, as coisas vão acontecer, né? Você querendo ou não. Por quê? Porque é assim biblicamente. Tá? Diferente disso, meus irmãos, desconfia, muda a tua postura, né? A gente tem que trocar as bases aí, enfim, a mentalidade, primeiro compreender que é uma guerra intelectual, tá? Senão você vai viver aí um misticismo malicioso e maligno, né? Derramando óleo no para-brisa do carro, derramando óleo nos pneus do carro, lambuzando tuas paredes, tuas portas de óleo, e na verdade não tem shalom, não tem nada mais do que destruição na tua família. Por quê? Porque você não entendeu onde a guerra acontece, porque você não entendeu onde você tem que se posicionar. E aí que entra, né, aquilo que é verdadeiro e que liberta realmente. Então, olhando para aquela oração daquela moça do filme, né, que parece maravilhosa, ela expulsou o diabo, ela calou a boca do diabo, ela parou com tudo que o diabo estava fazendo, mas só que na verdade não era o diabo, era ela que não estava cumprindo Torá, era ela que não estava honrando o esposo, era o esposo que não estava honrando ela. Você está entendendo? Era ela que não estava ensinando Torá para os filhos, tá? A falha não era, o problema não era o diabo, a falha era a pessoa. E aí a pessoa ora isso daí. E isso, eu sei que muita gente vai se enxergar nisso. A pessoa ora tudo isso, ora, quebra maldições, e no final da vida fala assim, eu não entendo, porque a minha vida é uma tremenda desgraça, e sobre a minha casa tem uma tremenda desgraça, meus filhos é uma bela de uma desgraça, e aí a pessoa não compreende nunca, porque ela não está fazendo a coisa certa, ela não tem a instrução verdadeira, ela não está agindo biblicamente. Então nós temos que fazer o quê? Estarmos aptos para sermos abençoados. A partir do momento que você é abençoado, você não é amaldiçoado. Tá? A partir do momento que você é templo do Espírito, não tem nada neste mundo que possa coabitar com você e com o Espírito Santo. Não tem jeito, né? Então é muito simples. Se você fechar essa simples sentença, né, sendo um cumpridor da Torá, da palavra de Yeshua, pronto, resolveu tudo, né? E aí, a partir disso, é partir para o ataque. Você vai atacar as portas do inferno e diante desta querrilá do Eterno, as portas do inferno não têm poder para prevalecer, para subsistir. Então você ainda tem poder para ir lá e meter o pé e quebrar as obras de Hassatã, tá? E destruir as obras de Hassatã e sair por cima. Por quê? Porque dentro de você habita o Espírito do Eterno. Não é pouco isso. Então pare com essa falácia de quebrar a maldição hereditária, que isso é negar Yeshua, né? E dessa cobertura espiritual que é só uma forma das igrejas meter medo em você e de fazer você ficar com medo de sair, fazer você ficar com medo de muitas coisas, né? Achando que você está desprotegido. Mas você
é templo do Espírito Santo, você é templo da Ruach HaKodesh. Então, que medo você vai ter nesse mundo? Medo do quê? Né? E para quê? Meus irmãos, há alguns aspectos ainda que a gente podia entrar e se aprofundar neles, né? E eu acho que não é tão essencial, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, a oração de Daniel, né? Daniel estava orando e se colocou a buscar a face do Eterno. O Eterno já tinha abençoado a vida dele, já tinha concedido o seu pedido, mas, no entanto, existia uma batalha nas regiões celestiais, tá? E isso é descrito em Daniel, e então aquele príncipe da Pérsia, né, ficou retendo o anjo Gabriel, né? Então, quando Gabriel chega, ele fala, olha, desculpa, eu demorei porque estava rolando uma mega briga lá em cima. Feio, eu tive que voltar, chamar Miguel, e aí chegamos agora, né? Mas, no entanto, entenda que não foi porque Daniel rolou para um lado, rolou para o outro, se arrastou nas paredes. Não foi por isso. Você está entendendo? Existem lutas e batalhas que elas acontecem independente de você. Não é a tua força de oração que vai lá destruir o império do mal. Não é isso. É o contrário, amado. Você está entendendo? O Eterno, ele tem os seus exércitos. Cada qual com o seu papel. O papel dos exércitos do Eterno é o seu papel é você se santificar, é você ficar imaculado, é você ser a noiva do Mashiach. Este é o teu papel. Não vai pensando que é porque você se rasgou e tal, e não sei o quê, que não foi você. Não é o teu poder, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, você precisa, então, se colocar debaixo da vontade do querer do Eterno. Feito isso, a tua parte está feita, cada um faz a sua parte e a coisa vai acontecer da forma como tem que ser. Que o Eterno te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Shalom.